Pessoal, estamos de volta com o Fenalocast. Bom dia ainda no final agora da nossa manhã, segundo dia de Fenalocast, o podcast oficial da Fenaló, o maior evento do mercado jurídico brasileiro. Você quer encontrar todo mundo do mercado jurídico, você vem para cá. Inovações do mercado, novas tecnologias, novas discussões, pontos polêmicos, os principais players do mercado, inclusive influenciadores desse setor. Vem para cá, se você tiver a oportunidade de estar assistindo, ainda dá tempo, amanhã é o último dia do evento, aqui em São Paulo, no Shopping Frei Caneca. Eu sou o Fábio Salomon, estou apresentando hoje com todo carinho e honra o podcast da Fenaló. Sou recrutador de profissionais do mercado jurídico, mentor de carreiras na área jurídica e apresentador do Café com Sal, podcast que fala de carreira. Também convido vocês a olharem aí no YouTube. Sem mais delongas, mais um convidado aqui de honra e de peso do mercado jurídico, meu querido conhecido e amigo Fernando Serech, Managing Partner do Tosini Advogados, uma placa tão importante, né, do nosso mercado. Você sabe, Fernando, primeiro um prazer estar aqui com você. Obrigado pela tua presença. Vai ser uma honra a gente bater esse papo. Acho que a gente nunca bateu esse papo em câmeras, pelo menos. Mas eu vou te contar uma história engraçada antes da gente começar, que é o seguinte. Quando eu cheguei, eu trabalhei no Tosini, quando eu era moleque. Ainda sou um pouco, né? Nas horas vagas. Mas trabalhei lá e no dia que eu cheguei lá, não sei se você sabe dessa história, eu fui fazer meu cadastramento no escritório e aí me pediram, Fábio, você precisa escolher uma sigla. Porque o meu nome é Fábio Eduardo Salomon. E o nome dele, eu não sei se ele gosta ou não, a gente vai entender, é Fernando Eduardo Serech, né? A gente teve essa bênção, não sei se você gosta, eu detesto o meu Eduardo, não pelo Eduardo, mas com a combinação do Fábio. Aí eu cheguei e falei assim, eu quero uma sigla que é FES, F-E-S. Ele falou assim, olha, infelizmente eu não vou poder te ajudar. Eu falei, imagina, né? Estagiário, é tudo folgado, né? Cheguei e falei assim, não, fala com esse outro estagiário aí, negocia com ele, vê se ele pode abandonar essa sigla. Ele falou, nesse caso, ele não é estagiário, acho que você vai ter que escolher uma outra sigla. E assim foi. Então a história começa dessa forma. Mas é um prazer ter você aqui comigo. Prazer é todo meu. Muitíssimo obrigado a você, muitíssimo obrigado a Fenaló pelo convite. E é curioso esse negócio, porque depois a gente começa a ser conhecido no escritório pela sigla, né? Exato. Todo mundo no escritório só me chama de FES. No mercado, Serech, Fernando, mas no escritório é só FES. É tudo FES. Eu te chamei de Fernando aqui por uma questão cerimonial, mas a gente se chama de FES por aí. E tem gente que me encontra na rua e ainda me chama pela sigla depois de muitos anos sem se ver, etc. Daquela época, FES, vou te chamar de FES, mudou muita coisa no nosso mercado, mudou muita coisa na tua vida, e você teve um desafio muito importante na época, que eu queria ser uma mosca ali para entender, porque você assumiu como managing partner de um escritório que tinha duas figuras muito centrais e muito presentes, que davam o nome do escritório, né? Somente os dois primeiros nomes, né? Na época que eu estava ainda era um nome ainda mais extenso. Como foi isso para você na época? Você foi pego de surpresa, você se viu preparado? A gente falou um pouco isso aqui no primeiro episódio, na primeira conversa, mas você se lembra desse dia, claramente? Lembro. Acho que essa trajetória começa quando eu viro sócio, muito rápido, no escritório. Eu cheguei lá em 92 como advogado sênior da área tributária. E aí o escritório, num momento especial, porque a gente trabalhava muito em privatizações, no primeiro momento para o governo, para o BNDES, e o Silas foi o cara que, de uma certa forma, modelou as privatizações iniciais que aconteceram nos anos 90. Logo depois, quando eu entrei, na verdade, a gente tinha um misto, a gente ainda trabalhava em alguns processos de privatização para o BNDES, para o governo, e a gente começava a atuar também para empresas que tinham interesse na compra dessas empresas que seriam vendidas. E foi um momento de muito crescimento no escritório. Eu lembro, eu cheguei lá, eu era o 23º, 22º advogado. E, desde o início, o escritório estava se organizando, plano de carreiras, uma discussão sobre comitê executivo, uma discussão sobre fazer sócios além daqueles que eram fundadores ou considerados fundadores. Na época, a gente tinha 5 sócios. E esse momento já foi importante, no final das contas, para eu entender como é que a banda tocava. Uma coisa engraçada, porque me disseram, tem um cara aqui que é o cara que trabalha, é o cara que traz grande parte do brilho do ponto de vista societário para o escritório e tal,
E tem um outro cara que é o cara que faz relações públicas, é o cara que viaja o tempo inteiro e tudo mais. E quem conhece José Luiz de Sales Freire e Silas Tosini, olha para os personagens e diz, puta, estão trocados. Que o Silas é super expansivo tal, e o Zé é mais sisudão tal. Então, o cara que fazia marketing era o Zé. E o cara focado em negócios, em transações, era o Silas. Então, acho que, no final das contas, eu trago isso porque, desde que eu comecei, eu acho que eu me senti muito parte do escritório e observando como é que eles tocavam a banda. A gente segue muito, no final das contas, os princípios, os ideais, os valores dos fundadores quando a gente está numa instituição como essa. E eu acho que aí começou o meu aprendizado. A gente começou a falar de sucessão muito tempo antes. E aí tem uma coisa que não é fácil, eu estou chegando no momento de pensar na minha transição, não é um momento fácil de você organizar a cabeça, essa coisa de pensar em o que eu vou fazer depois, vou continuar no escritório, mas em outra função. E Silas e Zé sempre pensaram muito e criaram um plano de sucessão, em que a gente vinha discutindo bastante. Ainda, o Silas saiu muito cedo, saiu muito antes do que deveria ter saído, com 61, 62 anos. O Zé ficou até os 65, a gente convidou ele para ficar um tempo a mais, então foi ótimo porque pude conviver. Houve essa transição. Com o Zé Luiz mais tempo, e ele, como um cara que sempre tocou a administração do escritório, foi fundamental. Mas, no final das contas, acho que o principal foi que, até hoje, a gente segue um pouco essa cartilha, os ideais, um escritório super informal, ninguém se chama de doutor, é só você. Eu nunca chamei o doutor José Luiz de Sales Freire de outra coisa, senão Zé. E isso parece bobo, mas isso traz um monte de outras coisas juntas, né? Informalismo, acho que quando a gente... e acho que o escritório tem muito essa pegada de diversidade, de ser inovador, também tem a ver com esse informalismo. Fora coisas que eles deixaram muito prontas para a minha geração, que é a segunda geração do escritório. Isso ficava muito claro, até para mim, que entrei, obviamente, bem depois e fiquei, obviamente, também bem menos tempo, mas o escritório sempre mostrou uma cultura muito própria, né? Tinha essa questão da informalidade, do acesso fácil às pessoas, né? E hoje se discute muito, cultura, só que eu imagino aquela cultura na época era muito mais instintiva, o jeitão da turma, vamos dizer assim, do que algo pré-programado ou algum grande projeto de recursos humanos. Hoje, quando a gente fala de recursos humanos, marketing, comunicação, a concorrência que o mercado apresenta hoje, a gente tem que pensar de uma forma bem profissional em tudo isso, né? O quanto você acha que o escritório hoje evoluiu em cultura, e se a gente tem uma cultura estabelecida, como a gente poderia denominar ela frente a um mercado, por exemplo, de 2025? E quando a gente busca pessoas, emendando essa pergunta, o que a gente faz para fazer um deparo? Que tipo de gente a gente quer para a nossa cultura hoje, sendo Tosini? Eu acho que a gente preserva o core, preserva valores, mas o escritório, diferente de outros escritórios, ele cresceu muito em função de contratações laterais. Eu não fui estagiário do escritório, já cheguei advogado sênior, mas muitos sócios foram contratados já para o escritório como sócios. E você tem uma adaptação dessa pessoa com a cultura do escritório. É natural que a cultura do escritório, no final das contas, prevaleça, mas não é uma coisa imutável. Ela acaba mudando. É um organismo vivo, né? Totalmente. E tem gente que causa mais impacto nessa cultura na sua entrada. Acho que a gente teve uma mudança importante nos últimos anos, que, assim, às vezes o mercado confundia essa coisa da informalidade, essa coisa de todas as nossas outras iniciativas,
como uma coisa assim, o escritório tem uma pegada menos business, tem uma pegada menos comercial. E, obviamente, que não era o que a gente queria. Tinha gente que dizia, nossa, os sócios do escritório estão sempre mais tranquilos, mais informais, parece que assim, eles preservam essa coisa de qualidade de vida. Não, e desculpa o termo, mas a gente é fodido como qualquer outro sócio de escritório. A gente trabalha muito, tá? Então, essa era uma imagem que a gente não queria que pegasse no final do escritório, como uma coisa cultural do escritório. Óbvio que a gente quer algum tipo de balanço, mas trabalhar em escritório é trabalhar muito. Pensar no cliente o tempo inteiro, estar com o telefone disponível para atender o cliente em qualquer emergência e pensar em negócios também. Eu sou um advogado de contencioso e arbitragem, então, normalmente eu sou aquele cara que entra quando as coisas não andam bem. Sim. Tá? Mas, obviamente, que a gente está pensando num possível acordo lá na frente, a situação de briga entre acionistas que estão presos em acordos e tudo mais. Não adianta a gente permanecer brigando forever, porque, assim, a relação vai ter que continuar, até que, eventualmente, a gente ache uma solução, alguém venda, alguém compre, ou, de repente, a paz se instaure. Então, esse espírito, acho que a gente conseguiu mudar também com a vinda de outros sócios, e a gente está bastante feliz com o momento atual do escritório. Sim, vamos falar disso já, mas você tocou num ponto fundamental que é o seguinte, na minha opinião, é principalmente que resvala na minha atividade. Nunca o mercado olhou tanto para contratações laterais de sócio. Acho que é uma etiqueta que o mercado encontrou como um crescimento, principalmente em virtude das mudanças constantes e aceleradas do mercado, tem inúmeros fatores para isso. E hoje o mercado, eu brinco, principalmente nos eventos que eu palestro, eu divido isso, o que o mercado vê hoje, como profissionais que são fee earners versus profissionais que são fee burners. Né? E o mercado hoje está buscando o fee earner, né? E a etiqueta de crescimento virou essa. Como você vê o landscape daqui para frente? Porque a gente vê cada vez menos possibilidade de crescimento orgânico, claro que ele existe, só que muitas vezes a estrutura não tem como esperar o desenvolvimento daquele profissional que às vezes está trabalhando no híbrido, que às vezes também, inclusive, olha para o sócio e para a sócia e fala assim, não é a vida que eu quero levar a ponto, está tudo bem, está tudo certo. Né? E, em função disso, as estruturas vêm trazendo. Você tocou no ponto do desenvolvimento de cultura, a gente tem que fazer um deparo para isso, mas você vê essa tendência ainda continuando no mercado e um papel ainda mais central dos sócios nisso, porque do que eu vejo, cada vez mais os sócios e as sócias trabalham mais. O mercado pede pessoalidade, o mercado pede senioridade e repertório, e claro que com ferramental tecnológico isso fica ainda mais, né? Privilegiado, vamos dizer assim. É também o teu olhar? Você percebe isso na dinâmica do mercado hoje? Sem dúvida alguma. Eu acho que aquele modelo em que você tinha equipes enormes e que você podia delegar tudo e que você ia aparecer no final da operação ou numa audiência importante ou num momento crucial em que o cliente estivesse ali numa reunião, isso não acontece mais. O cliente te quer presente o tempo inteiro, quer sócio. Quer sócio. Ele, obviamente, ele vai formar um relacionamento com a tua equipe e vai ganhar confiança na tua equipe, vai pegar confiança na tua equipe, mas isso não vai fazer com que você não tenha que estar presente o tempo inteiro. Aquele modelo lá de trás, em que a gente podia enfiar um monte de gente na sala, tá? E participar de momentos especiais, não existe. Não existe. Você tem que estar o tempo inteiro presente. E essa história do fee earner, tem alguns escritórios que têm metas como tenho que ter mais de 100 sócios, preciso chegar a um faturamento de X. A gente quer ganhar mais dinheiro, é natural, não só para botar no nosso bolso, mas para todas as iniciativas que a gente quer continuar tendo. E mais que isso, para também dar oportunidade das pessoas crescerem no escritório. E não dá para pensar em crescer só quando um sócio vai se aposentar, quando um sócio vai sair. A gente precisa pensar no modelo de crescimento. E, obviamente, que a carreira de sócio nos escritórios está mais longa. E vem se alongando desde o início dos anos 2000.
Hoje é muito raro você fazer um sócio com menos de... Assim, um sócio muito novo, 33 anos. Sim. Muito, muito novo. Normalmente, a gente está fazendo sócio com 35, 36, às vezes até chegando aos 40. Então, a carreira efetivamente ficou mais longa e isso cria algumas situações em que as pessoas saem. E você tem que estar preparado para isso. O sócio está sempre reclamando, formo, e porra, o cara vai lá e aceita uma proposta por X a mais. É assim a vida, e ele não está só aceitando o valor, ele está pensando efetivamente, imagino que esteja pensando, em alguma coisa do ponto de vista do futuro. Apesar de já estar no escritório há 33 anos, eu brinco agora que, infelizmente, eu tenho experiência antes do escritório. Então, eu já estou chegando a 40 anos de profissão. E, assim, passei por 3, 4 casas antes de chegar em Tozini. E estava buscando a minha felicidade, o meu lugar no final das contas, e encontrei no escritório. Ou seja, é justo também para quem quiser buscar a sua morada, a cultura que você quer interagir e tudo mais. Para finalizar, por causa do nosso tempo, uma pergunta que todo mundo me pediu para fazer. A gente falou de contratação lateral, mas esse ano, se tem um escritório que ficou em destaque, inclusive mídia em relação à contratação lateral do ponto de vista ultra positivo, foi o Tozini, em função da vinda do Carlos Melo. Né? O mercado muito fofocava no passado. O que o Tozini vai fazer? Vai para cá, vai para lá? O nosso mercado jurídico ele é muito assim. Né? A gente adora falar do outro e olha às vezes menos para a gente. E quando todo mundo menos esperava, o Tozini apareceu com uma cartada que eu achei fantástica. Um divisor de águas especificamente, principalmente para a área em que o Carlos Melo atua, de trazer ele, com a expertise de societário, M&A, mercado de capitais, etc., uma área que o escritório, eu diria que nunca teve, não nesse tamanho e nesse porte. Como foi essa sacada e o quão feliz vocês estão com isso e como isso se projeta para o futuro? A gente precisava reforçar o nosso time transacional. Até por uma questão histórica. O escritório nasceu transacional. Tanto o Tozini quanto o Freire eram advogados de transações, eram advogados de M&A. Contencioso, o trabalhista, o tributário e todas as outras áreas do escritório vieram a reboque da área transacional. E é uma área que traz trabalho, outras áreas também trazem, mas é uma área que naturalmente traz trabalho para as outras áreas. Então, a gente vinha buscando, desde 21, a contratação de sócios, fizemos diversas contratações, perdemos alguns sócios. A gente, obviamente, que não divulga quem a gente pediu para não continuar no escritório, mas isso existe e é natural, normal. Também é parte do processo. Nós pensamos, inclusive, em fazer alguma junção com outros escritórios, tivemos conversas, o mercado todo sabe, outras conversas aconteceram entre escritórios, e surgiu essa oportunidade no início do ano e a gente correu atrás. Acho que a gente está muito feliz. Estamos agora em todos os rankings principais do aspecto do transacional e a gente agora equilibrou o escritório. Acho que o contencioso cresceu muito, virou uma marca importante do escritório e outras áreas também, mas a gente volta à nossa tradição do transacional com a vinda do Carlos e de muitos outros sócios. Acho que o grande aprendizado que fez para a gente finalizar aqui é que não interessa o quão grande é a tua estrutura ou quão consolidada ela é, a gente sempre tem que estar de olho em oportunidades, ter flexibilidade para pensar no que de repente na hora ali parece absurdo, mas não é. E também se preocupar menos com o julgamento alheio, o que é o mais importante para o nosso negócio. E acho que vocês fizeram isso muito bem e saíram por cima de todas aquelas conversas daquela rodinha que todo mundo comentava, vocês de fato, não só como marca, instituição e trajetória futura, saíram por cima. Parabéns, é um prazer de novo estar aqui com você, é uma pena, a gente podia passar o dia inteiro aqui conversando, mas a gente tem que cumprir o horário. De novo, uma honra estar contigo aqui em vídeo e pessoalmente, nessa história nossa de sigla, vamos dizer assim, aí a gente se confunde e se encontra, mas de novo, um prazer estar aqui contigo, obrigado de novo pelo teu depoimento riquíssimo. Prazer foi todo meu. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Amém. É ótimo estar contigo. Amém. Vamos lá. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente vai para o nosso break de almoço e a gente volta às 14 horas
ao vivo com vocês, com mais personagens interessantíssimos do mercado jurídico. Não? Voltamos antes? Ah, mudou a nossa agenda? Tá bom, maravilha. Intervalo de 5 minutos, perdão. O meu erro ficou em vídeo, mas com toda a simpatia sempre. Tchau e até já.